Você já esteve frente a frente com alguém que não acredita em Deus? Já tentou conversar e sentiu que qualquer argumento parecia inútil? Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre como confrontar com sabedoria, amor e verdade alguém que nega a existência de Deus e que rejeita a fé em Jesus Cristo, um ateu. Mas antes de continuar, me permita dizer algo importante. Confrontar não é atacar. Confrontar não é humilhar. Confrontar é iluminar. Iluminar com a verdade, iluminar com compaixão e, acima de tudo, iluminar com a palavra de Deus. Vamos juntos entender como fazer isso? Muitas vezes o ateísmo não nasce da razão, mas da decepção. Sim, isso é verdade. Você sabia disso? Muita gente que se declara ateia já foi crente, já foi católica, já frequentou uma igreja, mas algo quebrou dentro dela. Perderam alguém, foram traídos por líderes religiosos, ouviram tanta injustiça no mundo que passaram a acreditar que Deus simplesmente não existe. Então, antes de apresentar provas, antes de citar versículos, pergunte com carinho: você sempre foi ateu? O que fez para você parar de acreditar? Porque só quem entende a dor consegue falar para o coração. Não comece pela Bíblia, comece pelo Criador. Isso pode parecer estranho, mas é estratégico. Se a pessoa não crê em Deus, ela também não reconhece a Bíblia como uma autoridade, não é mesmo? Então comece pela razão. Pergunte a ela, por exemplo: você acredita que tudo veio do nada? Você acha mesmo que esse universo tão organizado surgiu por acaso? Você não precisa ser um cientista, mas pode usar perguntas que fazem ela pensar. Perguntas como essa: se não existe um Criador, por que existe moral? Por que temos senso de certo e errado? Não é sobre vencer um debate, é sobre plantar uma dúvida na cabeça dela. A maioria dos ateus respeita a história. Então, use a história a favor da fé. Sabia que há mais evidências históricas sobre Jesus do que sobre Alexandre o Grande? Autores não cristãos, como Flávio Joséfo e Tácito, falaram sobre ele. Jesus não é uma invenção da igreja. Jesus, ele foi real. Jesus viveu e Jesus morreu por mim e por você. E o mais impactante, milhares de pessoas morreram porque se recusaram a negar que ele, Jesus, ressuscitou. Você morreria por uma mentira? O seu testemunho pode tocar mais fundo que 1000 argumentos. Conte o que Jesus fez em você. Fale da transformação que ele trouxe. Você não precisa convencer com palavras sofisticadas. Basta dizer: eu sei que ele é real
porque ele mudou a minha vida. A verdade do Evangelho brilha mais quando é vista do que quando é apenas dita. Você pode não ter todas as respostas, mas tem a prova viva da graça de Deus em você. A batalha não é só de palavras, ela é espiritual. Por isso, antes de conversar com um ateu, converse com Deus. Ore, peça sabedoria, peça mansidão, peça discernimento. E depois da conversa, continue orando por aquela vida. Porque quem convence o homem é o Espírito Santo e não você. E isso é sério, viu? Não zombe, não grite, não use ironia. O ateu não é o seu adversário. Ele é o seu campo missionário. Pense nisso como uma oportunidade de pregar a Jesus. Jesus morreu por ele também, mesmo que ele ainda não creia. Lembre-se do que Paulo disse em 2 Timóteo 2:25. Com mansidão deve corrigir os que se opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento. Deus é quem transforma. Você é apenas um mensageiro. Você é apenas um vaso usado por Deus. Você pode conversar com um ateu hoje e não ver nenhuma mudança, mas amanhã, em meio a uma crise, ele pode lembrar daquela conversa que teve com você. Ele pode se lembrar não das suas palavras, mas do amor que você demonstrou a ele. Você não foi enviado para converter, mas para testemunhar. Pense nisso. Fale com coragem, fale com amor e deixe que o Espírito Santo faça o resto. E por fim, se esse vídeo tocou o seu coração, eu peço que você compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreva, curta a mensagem. Se ainda não é inscrito no Refúgio da Palavra, volto a dizer, se inscreva. E se você é ateu e chegou até aqui, saiba que Jesus, Ele ama você, mesmo que você ainda não acredite nele. E Ele está esperando de braços abertos. Que Deus te abençoe, que essa palavra entre no seu coração e que você aceite a Jesus Cristo como o teu único e suficiente Salvador. Amém.